Olá, começa agora o Bate-papo UOL e hoje nós temos uma convidada super especial. Você já conhece do seriado Hannah Montana, do filme Hannah Montana. Ela é a Lily Trusco e está lançando seu primeiro CD, Fight or Flight. Olá, Emily. Hi, Emily. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm great. Are you enjoying Brazil? I am, yes. I'm really happy to be here. Legal, ela está adorando o Brasil. Vou apresentar aqui os músicos que ela vai dar canja dos sucessos, as músicas que vão virar sucesso ainda do CD dela. Nick, how are you? Good, how are you? I'm fine, and you, Kaylin? I'm fine, thanks. Então vamos lá, vamos começar já com música e vamos de Let's Be Friends. Can we play it? Sure, of course. Let me adjust the mic here. Let's see. There we go. Hey, what's your name? I think I like you. Come a little closer now. Wait, what you say? Is that your girlfriend? Think I'll be turning that around. Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna know what it would feel like? Let's be friends so we can make out. Well, you're so hot, let me show you around. I see what I want and I wanna play, and everyone knows I get it my way. It doesn't matter what you say, I'm knocking you down, down, down. I'm knocking you down, down, down. Hey, let me flip through the pages to something outrageous. Potentially, maybe it could be more, but don't get your hopes up. First, let's just hook up. Maybe you'll be what I'm looking for. Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna know what it would feel like? Let's be friends so we can make out. Well, you're so hot, let me show you around. I see what I want and I wanna play, and everyone knows I get it my way. It doesn't matter what you say, I'm knocking you down, down, down. I'm knocking you down, down, down. You got my... Let's be friends so we can make out. You're so hot, let me show you around. I see what I want and I wanna play, and everyone knows I get it my way. It doesn't matter what you say, 'cause we're young. Let's have fun, let's have fun, 'cause we're young. Let's have fun, let's have fun. Let's be friends so we can make out. You're so hot, let me show you around. I see what I want and I wanna play, and everyone knows I get it my way. It doesn't matter what you say, I'm knocking you down, down, down. I'm knocking you down, down, down. I'm knocking you down. Thank you. Com o Nando, da EMI, a gravadora da Emily. Ele vai me ajudar, vamos traduzir aqui as perguntas de vocês, as respostas da Emily também. E vamos começar, já tem bastante gente na sala aqui. Gabriel manda oi, Gabriel says hi. And Patty too, she says she's a huge fan of you. And she's asking, when did you decide to go on the singing career? You know, I think it probably started when I was really little. I grew up in a household where music was common, and there was always music around the house, whether it be CDs or instruments of some sort. And I really grew up in an environment that supported being creative. And my family is very creative. My dad's an actor, my brother's an actor and a musician, my mom's a teacher. So it really started at home. And at school, I had a wonderful education in whether it be choir or music class, same high school and elementary school. And I think just a few years ago, I decided to possibly make a career out of it. Então, ela começou muito nova, porque ela vem de uma família
artisticamente muito envolvida com as artes. O pai dela é ator, o irmão também é ator, o pai dela também era músico. Então, na casa dela sempre teve guitarra, violão, piano. Então, desde criança, ela já era muito ligada em música. E isso facilitou muito que ela começasse a carreira de artista, como cantora. Legal. A Emily está lançando o primeiro CD dela, Fight or Flight, depois de lançar um EP que foi super comentado. E ela veio para o Brasil para divulgar esse primeiro CD. Amanhã ela faz show no Via Funchal, em São Paulo, e no domingo no Citibank Hall, no Rio de Janeiro. Então, você pode correr ainda para comprar o seu convite. E amanhã também vai ter tarde de autógrafos especial deste CD. Então, você que mora em São Paulo, pode ir até o Shopping Bourbon, na Livraria Cultura. Do meio-dia até as 2 da tarde, ela vai estar autografando esses CDs. E só vale CD original, né, Nando? É isso? Isso, ela só vai autografar os CDs originais. Então, pronto. Você pode ir lá, conhecer a Emily, tirar foto e pegar um autógrafo também. Vamos lá. Marcelo is asking, what's your musical influences? I have a lot of musical influences. I listen to a lot of different types of bands and a lot of different styles of music, and I think that's what helped definitely on this CD. There's a lot of different styles just on Fight or Flight, whether it be a Euro dance electronic sound or more intimate acoustic sound. There's a lot you can get on the CD, no matter what type of listener you are. I listen to bands like I listen to all sorts of bands. Like right now I'm listening to bands like Yeasair and White Rabbits, but I also listen to things like David Gray and Damien Rice and Bradigan and lots of different styles. Ela tem várias influências de vários tipos de música, ela não tem preconceito com nenhum tipo de música. O CD é bem variado, tem vários estilos, ela ouve de tudo, desde bandas novas como bandas dos anos 90. Não tem nenhum preconceito com música. Ela gosta muito de músicas mais acústicas, de folk, assim, Damien Rice e David Gray, até um dance music mais europeu. Legal. Bom, a Carlinha está perguntando aqui qual é a agenda de shows da Emily. Carlinha, vou te responder. Sábado, de novo, em São Paulo, no Via Funchal, e domingo no Citibank Hall, no Rio de Janeiro. São esses 2 shows, por enquanto, até ela voltar para o Brasil novamente. Vamos lá. How is going this new phase for you? It's kind of more personal after Hannah Montana. Yeah, I mean, music is wonderful because I was on Hannah Montana for quite a long time, and I've been an actor since I was little, and that's a side of personality or intimacy that's just a relationship between yourself and the character, and your audience just relates to your character, not to you. And when you're an actor, nobody knows what your favorite food or your color or whatever, but when you're a musician, you have to be intimate to a larger amount of people, and the way you connect is to show the audience your most deepest, darkest secrets, and some of the best songs are like that. So it can be a little bit scary to just be up on stage as me, not as a character, but those are my 2 different careers, and it's weird because they're both so parallel, but they're both very, very different. Perguntei para ela sobre como está sendo essa nova fase agora de sair da Hannah Montana e, enfim, fazer uma música que é mais pessoal. Ela é atriz desde criança, desde muito nova, ela faz trabalhos na televisão e no cinema, e para ela é uma carreira que sempre foi muito natural, e ela sempre teve, quer dizer, essas 2 carreiras, apesar de serem 2 carreiras artísticas, correm paralelamente, são bem diferentes. Ela, como atriz, ela tem um tipo de reação do público, e como cantora, ela acaba ficando um pouco mais próxima das pessoas, e as pessoas conhecem um pouco melhor ela como artista. Agora o Gabriel pergunta aqui sobre o primeiro CD da Emily. Ele quer saber quais são as músicas do álbum que ela mais gosta. Emily, which tracks of this album do you prefer? Can you say your favorite one? Sure. I don't know if I could really pick a favorite. I mean, they're all my favorite in different ways, whether it be, the time that I wrote it was an amazing time, or just the song itself really stands on its own as being, close to my heart. I think that track number 3 is probably one that's more important because it was one of the first songs I ever wrote for the album. It's called 1-800-CLAP-YOUR-HANDS. And the music and the lyrics were written, I probably wrote them like a year between each other, and I had these lyrics floating around. I didn't really know where to put them, and started working on this track with Adam Schlesinger, and it fit the style of the lyrics so well that it kind of fit together, and it's really the epicenter of the record because it exemplifies a more
changing sound with the verse and the chorus are kind of drastically different, but they both sort of flow. And it gave me hope that I could really write a record that flowed but still was different. Ela acha Sorry. que o disco é muito variado e ela não pode escolher uma música só porque ela gosta de todas e tem vários estilos de música dentro do disco, mas ela tem um carinho especial pela música 1-800 Clap Your Hands, que ela fez uma letra há bastante tempo atrás e ficou com essa letra guardada e depois ela fez a música para a letra, então ela mais ou menos diz o que ela está passando agora, a fase que ela está vivendo agora, como o disco todo também. Legal. Agora a Gi Parisi pergunta: Emily, o que você está achando dos fãs brasileiros? Poderia mandar um beijo para mim? Te amo. Now, Gi is asking what you're thinking about Brazilian fans, and she's saying that she wants you to send her a kiss because she's a huge fan of you. Oh, well, thank you so much. That's very sweet. Like I said, I'm ecstatic to be here. This is a new experience for me and my band, and playing these shows is something I've been looking forward to for a while because I've been getting feedback from online, Twitter and Facebook and MySpace about so many Brazilian fans saying, come to Brazil, please play a concert. And it's astounding to me still that we're here right now. And I feel like these concerts are going to be great because the Brazilian fans are very passionate and they show a lot of emotion and with their entire body. So I feel like it's going to be a really good show. Ela acha que os shows vão ser excelentes aqui no Brasil, principalmente porque os fãs brasileiros são especiais, eles têm um carinho diferente dos outros. Ela já recebe e-mails, mensagens no Twitter e no Facebook já há algum tempo de fãs brasileiros pedindo para ela vir fazer shows aqui e tudo. Então, ela agradece muito o carinho dos fãs e ela falou que essa menina que mandou um beijo é muito doce. Legal. Agora o Pedro pergunta, podemos esperar uma música de Emily com Miley Cyrus? How is it working with Miley Cyrus? Do you guys expect to record something together in music? Yeah, Miley and I are really good friends. We actually did record a song for the final season of Hannah Montana called, it's good, you should check it out. I don't remember what it's called, it's been a while. Okay. Elas gravaram um dueto na Wherever última... I Go, it's called Wherever I Go, that's what it's called. A música chama Wherever I Go, elas já gravaram uma música juntas e faz parte do último episódio da série Hannah Montana, da última temporada. Então ela quer que as pessoas vejam essa música e ouçam a música. Continuando aqui o papo sobre duetos, a Carol quer saber também com quem a Emily faria uma parceria. Carol is asking if is there someone you'd like to sing with, make a duo? Oh yeah, absolutely. I mean, there's many musicians that I really look up to that I would just die to write with. Anyone from Passion Pit, I think, would be an awesome experience. But recently, I've thought about possibly, maybe working with Daniel from The Script. I think he's wonderful. He's the lead singer. He has an incredible voice, and I really am such a big fan. Ela gosta de várias bandas, vários artistas e tem vários artistas que ela gostaria de fazer duetos, mas o Danny da banda chamada The Script é um cara que ela gostaria muito de cantar junto, que tem uma voz muito especial. Ok, agora a Carlinha pergunta aqui. Emily, você já provou alguma comida brasileira? O que você mais gostou? Amo você. Well, now Carlinha says she loves you, and she's asking if you have already tasted any Brazilian food. That's what I thought she was asking. Yeah. I have. We actually were lucky enough to go have a smorgasbord of Brazilian barbecue last night, and I tried everything from chicken hearts to fried banana, so it was wonderful. Ela gosta muito da comida aqui, ela já experimentou várias coisas da comida brasileira. Inclusive, ela foi já numa casa, num rodízio, onde ela experimentou até coração de galinha e adorou. E banana frita E banana também. frita também, sim. Agora a Letícia já mandou a pergunta dela até em inglês aqui. Ela quer saber o que foi mais estressante nesse início de carreira. Letícia is asking here, what was the most stressful thing in your career? The start, the beginning, is there anything? There are definitely some pros and cons to any career, and especially one where you're forced to be outside in the public for
pretty much all of your career. Sometimes it can be tough to take a downfall and not have anybody really notice or focus on it. I feel like every part of your career is a light is shown upon it, which can be a little frightening. But you know, I'm doing what I love, and it's been incredible so far. So I have no complaints. Todas as carreiras, ela acha que tem momentos estressantes e momentos de prazer, assim. Então, ela acha que ela não tem nenhuma queixa para fazer do estresse da carreira dela como artista. Legal. Agora a Bel quer saber se a Emily é amiga dos outros atores da Disney, da Demi, da Selena ou do Jonas. Belle wants to know if you're a friend of Selena Gomez, Joe Jonas, and all the other Disney stars. Yeah, absolutely. I think it's always really weird to think about Demi and Selena and the Jonas Brothers, because all three of them, I think, were on Hannah Montana, like season 2. We had Selena on our show before she put out a record. The Jonas Brothers were on our show when they were on their first record, and I think Demi was there with Selena when she was doing it. And it's weird to think that, you know, we've all grown up and we're all doing our own thing now. I think that's what's so great about Disney is you grow up as a family, but then you're able to go off and do your own thing independently. É muito interessante para ela porque ela conhece eles já desde a segunda temporada do Hannah Montana, quer dizer, até antes, mas eles cresceram juntos e são amigos há bastante tempo. E eles viram a carreira um do outro começar, então a relação que eles têm é de uma família já desde há bastante tempo. Bacana. Agora o Vitor quer saber se a Emily já tem ideia de qual vai ser o próximo single desse primeiro álbum, Fight or Flight. Emily, do you already know what's going to be the next single from this album? Yes, the next single from this album in Brazil is going to be Lovesick. O próximo single vai ser a primeira música do disco, se chama Lovesick. So, can we play one more song? Sure, why don't we play that one? Let's play Lovesick. Okay. Lovesick. Control our little life, the way we flow. Let's go, go, give me that sensory overload. Got me love, got me love, got me love sick. Got me love, you got me love sick. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up, turn it up, you turn it up. Boom, boom, supersonic boom, supersonic boom. You make my heart go boom, boom. Boom, boom, supersonic boom, supersonic boom. You make my heart go. Amazing. Thank you. Essa música é incrível, gente. É a primeira música do primeiro álbum da Emily, Lovesick. E se você já tem o CD, ou se você está planejando comprar, leva o CD amanhã na tarde de autógrafos que ela vai fazer na Livraria Cultura. Ela vai autografar para você, você vai conhecer a Emily, tirar uma fotinho e ainda levar o CD autografado para casa. Agora a Mayara pergunta aqui, qual foi a primeira música que a Emily aprendeu a tocar no violão? Mayara is asking, what was the first song you learned to play the guitar? First song I learned to play on the guitar was, oh God, I think it was a Fleetwood Mac song, actually. Oh God, I don't remember which one it was. It was definitely Fleetwood Mac, though. Yeah, I loved Fleetwood Mac when I was little. Com certeza foi uma música do Fleetwood Mac, ela não lembra exatamente qual, mas ela gostava muito de Fleetwood Mac quando era criança e foi uma música dessa banda que ela aprendeu. Agora a Gi Parisi pergunta aqui, Emily, gostaria de saber o que você prefere ser, atriz ou cantora? Gi is asking a thought question, I guess. She wants to know if you prefer being an actress or a singer. And she says she loves you. Oh, thank you. Well, I think it'd be really hard to choose. I mean, both careers are wonderful, and I think I would disappoint people if I picked just one, especially myself. You know, they allow me to be creative and sort of channel being artistic in so many different ways. I think I'm just very lucky to be able to do both. I wouldn't want to choose just one. Ela não gostaria de escolher uma dessas duas carreiras porque ela gosta muito das duas e cada uma tem as suas características, então ela prefere não escolher nenhuma das duas. Agora a Débora pergunta aqui se a Emily já aprendeu a falar alguma coisa em português. Deborah is asking if you can speak Portuguese, any word for her, and she says she loves you too. Oh, thank you. Let's see. No, eu falo português.
Sí, yo hablo en español, pero no en portugués. O espanhol, com certeza, ela entendeu. Spanish, I think she can understand. Ela fala um pouquinho de espanhol, mas português ela tentou falar. Eu não falo português, mas trocou um pouco as palavras. Agora o Rotiv quer saber que lição, o que ela mais aprendeu com o papel em Hannah Montana. Now, Rotiv wants to know which lesson you learned playing Lily in Hannah Montana. You know, Lily's a really great character. She really helped me a lot. I mean, growing up, I felt comfortable in situations. I mean, I was kind of a tomboy. I was able to go out and just have fun with the guys all the time, which I think is great, especially with girls growing up. It's always nice. I think my mom really appreciated the fact that I didn't want to be a prom queen for Halloween. I wanted to be like a bloody alien or something. I was always one of the guys, and I feel like Lily allowed me to do that even more so. I mean, she was a tomboy, and she constantly embarrassed herself all the time. She's a little ditzy, and it was fun to play that character and not be so reserved. Play a character that was very, you know, uptight. It was fun. Foi muito divertido fazer a Lily porque era uma personagem que ela acha que todas as meninas adolescentes deveriam assim ser mais desencanadas e não só querer se desculpa, não só se importar com a aparência e querer ser a rainha da escola, mas brincar com os meninos e levar as coisas mais numa boa. Agora o Luke pergunta o que a Emily está sentindo mais saudade de Hannah Montana. Luke wants to know what you're missing from Hannah Montana from the show. Oh gosh, it's hard not to miss it all. I mean, it was 6 years of my life, and it was right alongside high school. I mean, when I graduated from Hannah Montana about the same time I graduated from high school. So I feel like it was just a big chunk of my life was kind of in the past at that point. So I definitely do miss the camaraderie and the synergy of the set. I mean, we all got along so well, and luckily we all live in LA. So it's not like we don't run into each other. Ela tem muita saudade de tudo na série porque ela cresceu praticamente na série. Ela ficou acho que 6 anos fazendo Hannah Montana. Então, o tempo que ela ficou lá foi o tempo que ela levou para se formar no colégio. Mas ela sente falta do clima das gravações, que era excelente, todo mundo se dava muito bem. Mas ela tem sorte de todo mundo morar em Los Angeles, mais ou menos perto. Então, ela continua em contato com a maioria das pessoas. Agora a Melissa manda uma pergunta, vários elogios aqui. Ela diz, olá, para mim seu som é uma surpresa e você soa muito como a Melissa Etheridge. Da qual sou fã. Você tem pretensão de atingir um público mais adulto com o seu som? Como é passar de uma ídola juvenil para uma ídola adulta? Melissa is saying she thinks your music sounds kind of like Melissa Etheridge. Ooh, yeah. Cool. And she want to know if you intend to, I don't know, talk to a more adult public. I don't know, older than the audience from Hannah Montana. Sure. Yeah, that's a great question. I feel like with this first album, I had an EP out about 1.5 years ago that was kind of rock, very, very high school. It talked about homecoming queens and all that kind of stuff. But with this next album, I feel like it is more mature, but more kind of in an intellectual way. The lyrical content talks more not necessarily about boys and love, but kind of about standing up and believing for something. And I feel like I do intend to persist and become more mature in my music and in my own life, but I don't want to leave anybody behind. I mean, anybody can listen to this music. Ela definitivamente está ficando mais madura com o tempo, obviamente. No ano passado ela lançou um EP que era um pouco mais rock, as letras eram um pouco mais adolescentes, mas esse CD é um pouco mais adulto e com certeza ela vai atingir um público mais velho um pouco, mas sem deixar para trás os adolescentes sem também. Esquecer ninguém, sem esquecer né? os adolescentes também. Sorry. Agora a Amanda pergunta qual é a maior inspiração da Emily. Amanda sent her question in English already, so what's your biggest inspiration? Biggest inspiration? You know, just being here is wonderful. I feel like Brazil and São Paulo is a wonderful inspiration. Especially, I'm looking forward to tomorrow and the concert and feeding off the energy of the crowd. And I feel very empowered to stand up on stage and have my only job be making all these people dance. I mean, that's great. That's an inspiration as well. So thank you for having me. Tudo para ela é uma inspiração. Estar aqui, por exemplo, é uma inspiração. Estar aqui no Brasil, estar aqui em São Paulo. Os shows de amanhã, de sábado no Via Funchal e de domingo no City Bank Hall vão ser uma inspiração. Ela tem que agradecer por poder ter essa carreira de fazer as pessoas se divertirem. Legal.
Agora eu quero saber quais músicas vão estar no show. What songs are you gonna play in the show? Oh gosh, pretty much the majority of this new record, and a few songs from the old one as well. So we'll play everything that you want to hear. So it'll be exciting. It's fun. I mean, please come ready, know the lyrics, and get ready to dance. Ela falou para todo mundo ir no show que vai ser muito legal. Ela vai tocar músicas desse disco, quase todo o disco inteiro, e músicas também do EP anterior. E ela vai tocar tudo que as pessoas quiserem ouvir. E todo mundo está convidado aos shows para irem lá dançar e se divertir. Agora o Matt quer saber qual é a melhor amiga, quem é a melhor amiga da Emily. Matt is asking, who is your BFF? Who's my BFF? My best friend is, her name's Michelle. I grew up with her, we went to high school together. And she lives in New York now, but lucky for me, I spend copious amounts of time in New York, so I get to see her. Actually, I've never spent her birthday with her for as long as I've known her, so this year I get to do that. A melhor amiga dela se chama Michelle. Ela é uma menina que ela cresceu junto, mas que agora mora em Nova York. Então, ela tem sorte porque ela está indo direto para Nova York. E ela nunca passou o aniversário da Michelle junto com ela, mas esse ano ela promete que ela vai passar o aniversário dela junto. A Gi pergunta, Emily, gostaria de saber se um dia você imaginou que estaria onde está hoje e se esse foi sempre o seu sonho. Te amo muito e nos vemos amanhã. Gi is saying that she's going to the show tomorrow and she's asking if this was always have always been your dream. I don't know, if, since you were a child you have always dreamed about this, what's happening now. Oh no, this was not my dream. I wanted to be a marine biologist, but that didn't happen. No, I got this instead, which honestly is way better. But I had a lot of dreams growing up. I mean, I love animals. I always wanted to work with animals. So I feel like there's a lot of things that I wanted, but I feel like right now what I'm doing, this is all I could ever dream of. Quando ela era criança, o sonho dela era ser bióloga. Ela sempre gostou muito de animais e tudo, mas esse sonho que ela está realizando agora é bem mais legal do que o sonho anterior. Bom, agora eu quero perguntar, que ela falou que ela não quer abandonar nem a carreira de atriz e, enfim, tocar a carreira de cantora. Eu quero saber se ela tem planos de voltar para a TV ou talvez fazer algum filme. Do you have plans to return to TV or maybe playing a new movie next year? Yeah, absolutely. That's another good question. I have been very busy. As soon as Hannah Montana wrapped, I went on tour for almost 2 months, and I'm here in Brazil now, and excuse me, I definitely have been looking forward to working. I have a project that's hopefully lined up for early next year, which I'm really excited about. But right now, what I'm doing right here with the music, this is wonderful, and I'm very happy to be here. I hope to come back. Ela, por enquanto, está trabalhando só o disco, a parte musical da carreira dela. Ela está muito feliz de estar aqui, espera voltar outras vezes, mas com certeza ela tem projetos para o começo do ano que vem. Com certeza ela vai fazer um filme, um longa no ano que vem. A Mayara, que é mais uma fã, que com certeza vai nos shows nesse final de semana, e ela quer saber se a Emily vai fazer algum cover durante as apresentações. Mayara is asking if you're gonna play any cover in the show. Oh, we have a few in mind. We haven't really decided on one yet, but something good, something you all will know, definitely. Ela tem algumas músicas em mente com o pessoal da banda. Não decidiu ainda quais que ela vai tocar amanhã, mas com certeza vai tocar algumas versões interessantes que as pessoas conhecem. Agora, a Cinema pergunta, Emily, como vai o Joel? Eu adoro o trabalho dele e o seu também. Além de vocês dois, o restante da sua família também é de artistas? Ela já comentou que ela, enfim, nasceu, cresceu numa família super criativa e tal. E o Joel, irmão dela, é ator também. Então eu vou aumentar um pouquinho a sua pergunta, perguntar para ela o que o Joe pensa do trabalho dela. What does your brother think about your work, your career? That's funny. What does my brother think about my work? I feel like when it comes to my brother and I, we've always stuck to just having a simply brother, sister, sibling relationship. I don't really confide in him for questions about work or, the industry or anything like that because I feel like it's not fun to talk about that. He lives on the opposite coast, so anytime I get to see him, I want to talk about him and what we're doing in our personal lives. Eles têm uma relação, eles tentam manter uma relação muito mais pessoal do que profissional, tentam não
misturar as coisas, não falam muito sobre o mercado artístico ou indústria, enfim. E eles têm mais uma relação mesmo de irmão e irmã. Bom, agora eu quero saber por que o álbum se chama Fight or Flight, que seria algo como luta ou voo, certo? Por aí. Emily, why is the album called Fight or Flight? Is there any particular reason? Sure, yeah, of course. Fight or flight is actually learned about it in science class, probably in middle school. It's also called fight or fright. It's a reactive hormone that we have in our bodies that allows us to react instantaneously when we're faced with fear. And I love that entire idea of not having control and just doing whatever your body tells you. And that was a big inspiration for this record. This whole record is just, gearing up to face whatever might be difficult and taking the hard road because it's more fun. Esse nome foi inspirado num hormônio que se chama Fight or Flight. É um hormônio que a gente tem dentro do nosso corpo, que também é chamado de Fight or Fright. E ele aparece quando a pessoa sente medo. E aí ela gosta dessa sensação de não saber o que vai acontecer e não prever as coisas. Ou seja, adrenalina pura, né? Exatamente. Agora, a Débora, que ouviu a entrevista da Emily na Mix FM, está querendo saber se ela tem um namorado, porque ela foi na Mix e falou que ela não estava namorando, que ela só estava ficando. E a Débora quer saber, quer que ela explique essa história. Débora, you said on Mix FM that you weren't dating, the boy couldn't be called your boyfriend. So... I think she said, are you dating? And I said, I have no idea, I think was my response. And she's like, how can you not know? I'm like, seriously, I have no idea if I'm dating. But Deborah wants to know, who's the guy? I'm not even really sure about that either. No, it's funny. I've been doing this thing where every other radio station that I go to, I either answer that I'm single or I'm taken. So like I've been switching it just to mess with people. Ela só para provocar as pessoas, para brincar com as pessoas. Todas as rádios que ela tem ido perguntam a mesma coisa. Então, em algumas ela fala que ela tem namorado, e outras que não. E então, ela na verdade nem ela mesma sabe. Bom, agora eu quero saber qual vai ser o próximo clipe da Emily. Emily, do you know what's going to be your next video? Yes, I do. I'm really excited. I start shooting it. I fly from Rio back to Los Angeles for 2 days to shoot my music video, and then I go to Madrid, or London, or somewhere. I don't know. I go somewhere. But it's for Lovesick, so it's going to be a lot of fun. Lots of robots. O vídeo da música Lovesick, ela vai gravar agora em Los Angeles. Ela está indo segunda-feira depois do show do Rio. Ela volta para Los Angeles por 2 dias, grava o vídeo e depois ela não sabe para onde ela vai, se ela vai para Londres ou Madrid. Mas ela vai para Madrid porque ela vai apresentar o European Music Awards na MTV Europa. Legal. Agora aqui, eu quero saber como foi o vídeo, o clipe dela, na verdade, Let's Be Friends, já está passando na TV, você pode ver aqui no UOL também. Eu quero saber como foi a gravação, porque é um clipe super diferente, vocês podem procurar e assistir, que é bem legal. I want to know, how was the shooting for the video Let's Be Friends? Well, Let's Be That Friends. also clear. Yeah, no, it was really fun. I had a really great time shooting that, mostly because I actually helped out my label and actually invited all my friends to be in the video instead of just hiring kids who looked my age. These guys were in it. So I mean, I just basically called up all my friends. I called the love interest in the music video. His name's Garrett, and we didn't have a love interest at that point. And so I called him up the day before. I was like, Garrett, I know I haven't talked to you in like 3 months, but can you come to this set tomorrow and be my boyfriend for like 17 hours? He's like, yeah, sure, why not? So. Foi muito divertida a gravação do vídeo porque ao invés de contratar figurantes da idade dela, ela chamou todos os amigos dela, inclusive o pessoal da banda também participou. Então ela ligou para um amigo dela e falou, você gostaria de ir participar do vídeo, ser meu namorado por 17 horas de gravação? Então foi bem divertido. Acho que é um convite inaceitável, porque a Emily é linda. It's kind of a special invite, because you're beautiful. So I don't think any guy would decline it. Oh, no, you don't know Garrett Giroux. Vamos lá. Agora o Matheus quer saber se a Emily curte música brasileira, se ela conhece alguma coisa, manda beijos, diz que ama. Emily, everybody loves you here. So Matheus is asking if you know any Brazilian music and if you like it. Oh, sure, of course. As soon as I got here, I went to the EMI offices and I picked up a stack like that big of tons of CDs, lots of Brazilian music that I haven't actually had time to even put them in my computer. It's been
rushing around here since I've been here, but I look forward to actually sitting down and listening to it. I actually have some music in my library already that's in Portuguese, but I'm not quite sure what the artist's name is, or I would probably mispronounce it, but I definitely know of Brazilian music. Ela conhece bastante coisa de música brasileira, assim, ela não sabe os nomes exatamente, porque ela chegou aqui na segunda-feira e a gente, na EMI, deu vários CDs de música brasileira para ela, só que ela não teve tempo ainda de ouvir, nem de colocar na livraria, no iPod dela, porque a gente está trabalhando bastante, ela está trabalhando muito desde que chegou. Bom, a Letícia pergunta aqui também do que a Emily sente mais falta do seriado Hannah Montana. Ela já falou que eles eram super amigos, uma família mesmo. E agora vamos para o Pedro. O Pedro quer saber qual música não pode ficar de fora do iPod da Emily. Pedro is asking which music can't stay out of your iPod. You keep playing it all night long. The Barney theme song. I love you, you love me. It's terrible. It gets stuck in my head like every day. That can stay off my iPod. Don't ask me why. I have lots of little cousins. They like Barney. A música do Barney, ela diz, eu amo você, você me ama. Essa é a música que... Não. Ela tem vários priminhos pequenos que adoram essa música. Então, essa música sempre está na cabeça dela. Legal. Agora o Rafinha pergunta qual a diferença entre o EP, que ela lançou há um tempo atrás, o All the Right Wrongs, e o CD agora, Fight or Flight, porque a divulgação está sendo maior, enfim, é um outro tipo de exposição, e ele diz que ama a Emily também. Rafinha is asking, what is the difference between your EP, All the Right Wrong, and your CD now? Sure. I mean, a lot is different. A year and a half, almost 2 years, was in between the writing of both albums, and just naturally I was at a very transitional time in my life, just being a teenager. So I was writing about love and boys and being confused and sad, and then when I got to this album, I kind of got it all figured out in this sense right now. Like I feel pretty good, and I was able to write about believing in things and uplifting songs, and you know, I wrote a song for my mom on the record. Like I was well thought out. I feel like I growing up a little bit in my music. Os dois CDs são bem diferentes. O EP, que foi lançado no ano passado, ela escrevia músicas mais... Ela era um pouco mais jovem, então escrevia músicas mais sobre relacionamento, garotos e garotas e tal. E agora, nesse CD, ela tem músicas mais... letras mais profundas, que falam sobre acreditar em você. E tem até uma música que ela fez para a mãe dela. I believe I just said the words, I got it all figured out. I wanna edit and say, I don't have it all figured out just yet, but... Maybe soon. Just a little. Maybe just a little. Ela não sabe exatamente as diferenças, ela prefere falar isso, não deixar isso claro ainda. Que ela não sabe se... Ainda vai crescer, mas já deu para entender melhor algumas coisas, né? Bom, esse é o primeiro CD da Emily Osment, Fight or Flight. O show dela é amanhã no Via Funchal, em São Paulo, e domingo no Rio de Janeiro, no Citibank Hall. E você que já tem o CD ou quer comprar, passa amanhã na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, aqui em São Paulo. Do meio-dia às 2h, ela vai estar lá autografando os CDs, tirando fotos, você pode vê-la, conversar um minutinho. E é isso, a gente está chegando ao final. Vou pedir para a Emily dar um último recado, convidar todos vocês para o show. E depois a gente encerra com uma música. We're coming next to the end, so I want you to, send a message for all your fans here. And everybody is saying you're beautiful, everybody is saying they love you. And so just a message and invite people to your shows. Yeah, absolutely. Thank you so much for having me. Me and my band here in Brazil. We'd love to come back very soon. I am playing a show sábado e domingo, so please come by and say hello and make sure you're ready to have a good time. Thank you. Can we end with All the Way Up? Yes, of course, we can. Okay, this one's off my first record. It's called All the Way Up. My breath and letting it out. Want it my way, I do it, I do. Know it, I like, baby. All the way up, all the way down. Never look back, time to break out. Want it my way, I do it, I do. I know it, I like, maybe it's you, that's right. It's a temporary
Whoa.